ele só te coloca para baixo. Aprenda a se valorizar e só ter ao seu lado quem te merece de verdade. 7 lições eficazes. Você percebe que ele te elogia pouco, mas critica com facilidade? Você sai de conversas se sentindo menor do que entrou? Talvez não sejam ofensas diretas, talvez sejam piadas que machucam e depois vêm acompanhadas de você leva tudo a sério. Talvez sejam comparações sutis com outras mulheres. Talvez sejam comentários construtivos que sempre apontam o que falta em você, nunca o que já existe. E o mais doloroso é que isso vai acontecendo aos poucos. Você começa a duvidar da própria percepção. Começa a pensar que talvez esteja sensível demais. Começa a se esforçar mais para agradar, para provar, para mostrar que é boa o suficiente. Suas conquistas deixam de ser celebradas. Seus sonhos passam a ser questionados. Sua voz começa a ficar menor. Se o amor está te diminuindo, isso não é amor, é dinâmica de poder. Amor de verdade fortalece, incentiva, amplia, não encolhe. Hoje eu vou te ensinar 7 lições eficazes para reconstruir seu valor interno e nunca mais aceitar um amor que te coloca para baixo. Porque o problema não é você não ser suficiente. O problema é estar tentando ser suficiente para alguém que precisa que você seja menor. Nem sempre ele vai dizer diretamente que você não é suficiente. Muitas vezes ele faz isso de forma fragmentada. Um comentário sobre sua roupa, uma observação sobre seu corpo, uma crítica disfarçada sobre a comida que você fez, uma correção pública sobre a forma como você falou algo. Você vai sair com essa roupa? Você já foi mais magra. A comida da minha mãe é mais temperada. Você fala alto demais. São pequenas frases, mas repetidas, elas moldam percepção. Isso não é sobre você cozinhar mal, se vestir errado ou se comportar de forma inadequada. É sobre controle de narrativa. Quando ele critica sua aparência, sua comida, seu jeito de agir, ele está testando seu valor. Existe um padrão psicológico aqui. Pessoas inseguras muitas vezes sentem necessidade de ajustar o outro para manter sensação de superioridade. Se você se sente menor, ele se sente maior. Se você começa a duvidar da própria beleza, ele assume posição de avaliador. Se você se sente inadequada, ele vira referência. É uma dinâmica silenciosa de poder. Ele não te coloca para baixo apenas em uma área. Ele espalha pequenas críticas em diferentes pontos da sua identidade. Beleza, capacidade, inteligência, comportamento. E, quando você percebe, está tentando melhorar tudo ao mesmo tempo para finalmente ser validada. Mas a validação nunca chega de forma estável, porque o objetivo não é te ajudar a crescer, é manter você buscando aprovação. Agora eu quero que você pense com calma. Quando ele comenta sobre sua aparência, sua comida ou seu jeito, você se sente incentivada ou constantemente avaliada. O mais perigoso não é quando alguém grita que você não é boa o suficiente. É quando isso vem disfarçado de brincadeira, de conselho, de eu só quero o seu bem. Você é bonita, mas se perdesse uns quilinhos ficaria perfeita. A comida tá boa, mas faltou um pouco de tempero. Você precisa aprender a se comportar melhor em público. Você é muito sensível. Nada disso parece agressão direta. Parece opinião, ajuste, sugestão. Só que a repetição transforma a sugestão em sentença. Microdesvalorização não machuca de uma vez. Ela infiltra, você começa a prestar mais atenção no espelho, começa a cozinhar com medo de errar, começa a medir palavras em público, começa a se policiar antes mesmo que ele critique. E aqui entra algo muito importante. Repetição cria internalização. Quando você escuta constantemente que precisa melhorar, que poderia ser mais, que está quase lá, mas nunca totalmente, seu cérebro começa a registrar isso como verdade. Você não percebe quando começa a acreditar, só percebe quando já está tentando corrigir defeitos que antes nem via. O problema não é apenas o comentário isolado, é a construção de uma narrativa onde você está sempre em déficit. Agora me diga, com honestidade, você está crescendo por desejo próprio ou vivendo em constante avaliação? Existe algo que você precisa entender com muita clareza.
O cérebro aprende por repetição. Quando você escuta constantemente que precisa melhorar sua aparência, seu corpo, sua comida, seu comportamento, sua forma de falar, isso não fica apenas no ar. Isso entra, no início você rebate, depois você começa a pensar, em seguida você começa a duvidar e, quando percebe, já está se autocriticando, antes mesmo que ele critique. Você se olha no espelho e lembra do comentário. Você cozinha e pensa se ele vai achar ruim. Você fala algo em público e imediatamente revisa mentalmente se foi adequado. O que você escuta repetidamente vira voz interna. A crítica externa vira diálogo interno. E o mais cruel é que depois de um tempo ele nem precisa mais falar nada. Você mesma já se coloca para baixo. Isso altera sua autoimagem. Você começa a se sentir insuficiente, começa a acreditar que precisa melhorar para merecer amor. Começa a associar valor pessoal com aprovação constante. Mas amor não é processo seletivo. Amor não é avaliação contínua. Amor não deveria ser um ambiente onde você se sente em teste permanente. Agora reflita com sinceridade. Quando você pensa em si mesma, a voz que aparece é sua, ou já carrega o tom das críticas que você escutou. Lição 1. Pare de normalizar o desrespeito. A primeira mudança não começa nele, começa em você. Você precisa parar de chamar de brincadeira aquilo que machuca. Parar de chamar de jeito dele aquilo que te diminui. Parar de justificar como personalidade algo que é padrão de desvalorização. Não é drama, não é sensibilidade excessiva, é padrão. Quando alguém constantemente aponta o que falta em você, isso não é incentivo saudável. Incentivo constrói. Desrespeito corrói. O que você tolera, você ensina. Se você ri quando dói, ele entende que pode continuar. Se você silencia quando se sente diminuída, ele aprende que o limite é flexível. E cada vez que você aceita, a régua baixa um pouco mais. Parar de normalizar não significa explodir, significa reconhecer internamente. Isso não é aceitável para mim. Você não precisa justificar para ninguém por que algo te machuca. Se te machuca repetidamente, já é suficiente. Agora eu quero que você se pergunte com honestidade. Você está protegendo a relação ou está deixando de proteger a si mesma? Lição 2. Seu valor não depende da aprovação dele. Se você começou a medir seu valor pela reação dele, é hora de interromper isso. Quando ele elogia, você se sente bonita. Quando ele critica, você se sente insuficiente. Quando ele aprova, você respira aliviada. Quando ele desaprova, você duvida de si. Percebe o perigo? Seu valor está terceirizado. Validação externa é instável. Ela muda conforme o humor, a insegurança ou o interesse da outra pessoa. Se sua autoestima depende disso, você vive emocionalmente vulnerável. Autoimagem sólida é construída internamente. Ela não ignora críticas construtivas, mas não se define por elas. Faça um exercício simples. Liste qualidades suas que não dependem dele. Características que existiam antes dessa relação. Competências que ninguém pode tirar de você. Valores que são seus, independentemente de quem está ao seu lado. Você não começou a existir quando ele apareceu. Seu valor não foi criado dentro dessa relação. Quando você entende isso, algo muda. A crítica deixa de ser sentença, vira opinião. E opinião não define identidade. Agora pense com sinceridade. Você está esperando que ele reconheça seu valor? Ou está pronta para reconhecer você mesma? Lição 3. Pare de tentar provar que você é suficiente. Existe um momento em que você começa a agir não por quem você é, mas para provar algo. Você se esforça mais na aparência, capricha mais na comida, mede mais suas palavras, controla mais seu comportamento. Não porque quer evoluir, mas porque quer finalmente ouvir. Agora sim. Só que essa validação quase nunca chega de forma estável, porque quando você entra no jogo de provar que é suficiente, você aceita a ideia de que ainda não é. Quanto mais você tenta provar, mais valida a crítica. Isso cria uma competição silenciosa dentro da relação. Você contra uma régua que sempre muda, uma busca constante por aprovação que nunca se consolida. Quem sabe quem é, não entra em competição silenciosa,
Você não precisa se tornar perfeita para ser amada. Você precisa ser coerente com quem é. Quando você para de provar, algo acontece. Ou ele respeita sua segurança, ou ele se incomoda porque perdeu o controle da avaliação. Agora eu quero que você pense com honestidade. Você está vivendo para se expressar ou vivendo para ser aprovada? Lição 4. Reconstrua sua identidade fora da relação. Quando alguém te coloca para baixo constantemente, uma das primeiras coisas que enfraquece é sua identidade fora da relação. Você começa a se definir pelo papel que ocupa ali, pela aprovação que recebe, pela forma como é vista por ele. E isso é perigoso. Se toda a sua energia emocional está concentrada na relação, qualquer crítica vira terremoto. Qualquer comentário vira ameaça à sua estabilidade. Por isso, reconstruir sua identidade é essencial. Retome hobbies que você deixou de lado. Reative ambições que ficaram adormecidas. Volte a investir tempo em amizades que te lembram quem você é fora daquele ambiente. Quanto maior seu mundo, menor o impacto da desvalorização. Quando sua vida é ampla, você não depende de uma única fonte de validação. Quando sua rotina tem significado próprio, a opinião dele deixa de ser centro, e existe algo libertador nisso. Você começa a lembrar que é mais do que esposa, namorada ou parceira. Você é mulher, é profissional, é amiga, é criadora de sonhos. Agora reflita com sinceridade. Se essa relação deixasse de existir amanhã, você saberia quem é ou sente que precisaria se redescobrir do zero. Lição 5. Aprenda a responder sem Sergipe defender. Existe uma diferença enorme entre se defender e se posicionar. Quando você se defende demais, você entra no jogo da validação. Tenta explicar por que está certa. Justifica sua roupa, sua comida, sua fala, sua atitude. E sem perceber, aceita que precisa se provar. Se posicionar é diferente. É dizer, eu não concordo com isso. É afirmar, esse comentário não foi respeitoso. É manter o tom calmo, firme, direto, sem ataque, sem justificativa longa, sem entrar em debate infinito. Responder sem se defender quebra a dinâmica, porque quem critica, esperando reação exagerada ou submissão, encontra equilíbrio, e equilíbrio intimida quem tenta controlar. Você não precisa convencer alguém de que merece respeito. Precisa agir como alguém que sabe que merece. Quando você fala com firmeza tranquila, algo acontece. Ou ele ajusta o comportamento, ou intensifica para testar seu limite. E é aí que você começa a enxergar com clareza. Agora eu te pergunto, você reage tentando provar que está certa, ou responde, mostrando que conhece seu valor? Lição 6. Observe Sergipe. Ele respeita sua evolução. Existe um momento decisivo em toda relação. Quando você começa a mudar, você passa a se posicionar com mais firmeza. Para de rir de piadas que te diminuem. Responde com tranquilidade. Retoma sua identidade. Se valoriza de forma silenciosa. Então, você observa. Se ele é capaz de amar de forma saudável, ele ajusta, pode estranhar no início, pode sentir desconforto, mas respeita, reconhece sua força, aprende a dialogar sem te reduzir. Agora, se ele intensifica críticas, ironiza sua postura, tenta te fazer sentir culpada por estar mais segura, isso revela algo profundo. Algumas pessoas gostam da versão insegura de você, porque essa versão é mais fácil de controlar. Quando você cresce, quem depende da sua fragilidade se sente ameaçado. Essa é a prova real. Não é o que ele diz quando tudo está confortável. É como ele reage quando você começa a não aceitar mais ser diminuída. Agora, pense com honestidade. Ele celebra sua evolução. Ou prefere a versão sua que precisava de validação constante? Lição 7. Escolha um amor que te eleva. Depois de tudo isso, existe uma decisão silenciosa que precisa acontecer dentro de você. Você pode continuar tentando se encaixar em alguém que precisa te diminuir, para se sentir maior. Ou pode escolher um amor que te fortaleça. Amor saudável não compete, não ironiza, não testa seu valor. Amor saudável incentiva, celebra,
respeita. Ele reconhece sua beleza sem precisar compará-la. Valoriza o que você faz sem diminuir. Escuta a sua opinião sem ridicularizar. Orgulha-se da sua evolução em vez de se sentir ameaçado por ela. Você não precisa de alguém que te teste, precisa de alguém que te fortaleça. Quando você aprende a se valorizar, algo muda na sua régua emocional. Você para de aceitar migalhas, para de se contentar com validação ocasional, para de achar que amor é esforço constante para não decepcionar. E o mais importante, você deixa de buscar alguém que te complete e começa a buscar alguém que te acompanhe. Agora eu quero que você pense com coragem. Você está tentando ser suficiente para ele ou está pronta para ser suficiente para você? Se você anda se sentindo menor, talvez não esteja exigindo demais, talvez esteja aceitando menos. Quando alguém que diz te amar constantemente aponta seus defeitos, corrige sua forma de existir e diminui suas conquistas, o problema não é sua falta de valor, é o ambiente emocional que você está permitindo ocupar espaço na sua vida. Você não precisa se tornar mais bonita para merecer respeito. Não precisa cozinhar melhor para ser valorizada. Não precisa falar diferente para ser aceita. Não precisa encolher sua personalidade para manter alguém ao seu lado. Você precisa lembrar quem é. A mulher que você era antes de começar a duvidar de se ainda está aí. Talvez silenciosa, talvez cansada, mas não desapareceu. Você não foi feita para viver em constante avaliação. Foi feita para viver em constante expansão. Agora eu deixo uma pergunta que só você pode responder. Você está tentando ser suficiente para ele ou está pronta para ser suficiente para você? Se esse conteúdo fez sentido, escreva nos comentários. Eu escolho me valorizar. Não como frase motivacional, mas como decisão interna. Inscreva-se para continuar fortalecendo sua autoestima e compartilhe com alguém que talvez esteja esquecendo do próprio valor. Você não precisa diminuir sua luz para que alguém permaneça. Quem te ama de verdade aprende a brilhar ao seu lado.